Olá, seja bem-vindo à nossa formação em Inbound Marketing, um curso mais completo do começo ao fim sobre todos os conceitos que interligam Inbound Marketing. Inbound Marketing é muito mais do que você trabalhar com e-mail, trabalhar com blog. Isso é apenas um dos canais interligados a um projeto de relacionamento. Inbound Marketing é você se relacionar, se posicionar com autoridade, vender, reter, ter um processo de indicação. Tudo isso passa pelo Inbound Marketing, é uma metodologia 360 de marketing digital. E ao longo da nossa formação a gente vai explicar tudo ao longo de 7 módulos. Então a gente começa o módulo 1 falando sobre a introdução do Inbound Marketing, o que é o Inbound Marketing. A gente passa pelos termos principais do Inbound Marketing, a gente fala sobre o funil de vendas e aí vários formatos de funil que a gente tem dentro do método Inbound Marketing. A gente fala também sobre as 4 fases de implementação do Inbound Marketing, como que você controla esse projeto, e por fim a gente vai chegando em como, se o Inbound Marketing ele funciona para todo mundo, se ele não funciona, como que eu tenho certeza desse processo, e a gente ainda fala um pouquinho no módulo 1 sobre ferramentas, times e investimento para você fazer o Inbound Marketing acontecer. Então no módulo 1 já chega com tudo, mostrando todo esse viés do processo, quão profundo é o método. No módulo 2, agora a gente entra nos principais pilares, que é o planejamento de persona e jornada de compra. Então, personas, o que são personas, como que eu defino, o que é jornada de compra, como atuar na jornada de compra, como pensar a jornada de compra através das minhas personas. Como que eu faço o planejamento de palavras-chave, o principal passo do dia a dia, o principal passo do planejamento, e como que a gente então transfere tudo isso para melhorar as nossas rotinas de marketing. Ainda tem um bônus nesse módulo 2, que é mostrar o controle que eu utilizo para planejamento de conteúdo mês a mês, para dentro do projeto de marketing, cruzando então personas e jornada. No módulo 3, a gente vai entrando em atrair a audiência qualificada, porque a gente quer cada vez mais aumentar os nossos visitantes, mas não só um visitante qualquer, um visitante que seja interligado à minha pessoa, um visitante qualificado. Então, a importância de atrair visitantes qualificados, a gente vai falar ali bastante sobre esse assunto. Vamos trazer um marketing de conteúdo, por que e como fazer marketing de conteúdo. A gente vai trazer um guia de SEO, o que saber antes de você começar a escrever os seus conteúdos, Então, um guia de SEO focado para a produção de conteúdo. A gente traz também as redes sociais, como que eu escolho quais redes sociais eu vou participar, quais são os tipos de publicação, como interligar o Inbound Marketing. E aí, fechando o módulo 3, a gente fala de um processo que não existe, raramente você vai ver no mercado, que é o Ads Inbound. Um Ads também focado no funil, também focado no relacionamento e na jornada. Como você faz, como que você utiliza esse processo. Esse é um tipo de conteúdo que você não vê por aí, é totalmente completo e inovador, que vai fazer toda a diferença para você. A gente chega no módulo 4, converter, gerar leads. A gente vai falar sobre o que são e por que gerar leads. A gente entra na diferença de ofertas diretas, ofertas indiretas, como que eu planejo, como eu organizo, como eu desenvolvo esse processo. A gente fala também dos elementos essenciais das landing pages, que precisa ter estrutura, copy e etc. Também a gente entra sobre o que perguntar nos meus formulários, nas minhas landing pages, porque isso é muito importante, eu preciso definir certinho o tipo de pergunta para poder qualificar os meus leads. A gente também entra sobre a importância de CTAs, a importância do WhatsApp e fecha o módulo 4 falando de CRO e teste AB. Você vai precisar melhorar a taxa de conversão das suas páginas, você vai ter que trabalhar esse processo como um todo. No módulo 5, a gente vai entrando sobre manter a atenção do meu lead, da minha base. Isso é essencial no projeto de relacionamento. Então, por que é importante se relacionar com os leads, Quais são as ferramentas, quais são os processos, quais são os caminhos pra gente poder desenvolver isso aí? E a gente vai entrando, então, no guia de e-mail marketing, porque é uma das principais ferramentas para você engajar a sua base. Sim, senhor, o e-mail marketing funciona muito bem elaborado, ele pode fazer total diferença. A gente entra também no relacionamento automatizado, primeiro com um projeto de autoresponder. São sequências simples, uma linha reta do desenho, daqui a X dias manda um e-mail, manda o próximo, manda uma mensagem no WhatsApp e assim por diante. E depois a gente entra no projeto de automação. Eu mostro o método Conexorama de desenvolver o projeto de automação, abro todos os detalhes nesse sentido. A gente finaliza o módulo 5 falando de chatbots, de outras formas de relacionamento político, porque tudo isso precisa desenvolver dentro do teu dia a dia num projeto de inbound marketing. No módulo 6, a gente entra na parte talvez mais complexa, que é a integração entre marketing e vendas. Os dois setores precisam conversar muito direitinho. Então, começamos pela responsabilidade do time de marketing de identificar oportunidades. Como que a gente identifica essas oportunidades? Como que a gente cadastra quais são os caminhos nesse processo? E a gente adiciona nesse debate a escala de oportunidades com um bom lead scoring. O lead scoring pode fazer toda a diferença nesse processo e o profissional de marketing precisa saber. Por fim, a gente já vai entrando aqui mais um processo da responsabilidade do time de vendas, falando o que é e como implementar um processo de inbound sales, processo de vendas utilizando todo esse arquétipo do inbound. A gente fecha num ritual que é o vendarketing, vendas e marketing junto, conversando, como a gente implementa, como a gente trabalha esse processo, e a gente vem olhar o pipeline de vendas, a integração do todo o teu pipeline de vendas, a gente um CRM de vendas com a integração do inbound marketing. Para fechar a nossa formação em inbound marketing, a gente fala sobre encantar, medir resultados, Então, como que eu identifico se eu estou conseguindo encantar a minha base através dos dados, dos resultados? Ou seja, métrica de sucesso no funil, métrica de sucesso nos nossos conteúdos, métrica de sucesso em e-mail marketing, métrica de sucesso em ads e como que eu defino as metas para o meu marketing no dia a dia. E a gente fecha a nossa formação falando de rituais indicados para você avaliar seus resultados e transformar tudo isso em realidade. Você está vendo então que isso aqui é uma formação super completa. São mais de 19 horas que a gente está trabalhando aqui, em mais de 39 aulas disponíveis, que vai te dar toda a bagagem para você entender como o método de inbound marketing ele é muito mais profundo do que, infelizmente, o mercado utiliza. O mercado ainda é muito fraco, apesar de não ser um método tão inovador, o mercado é muito fraco com relação a esse processo. Meu nome é Jean Vidal, eu sou o CEO da Conexorama, sou um dos maiores especialistas em inbound marketing, trabalho com inbound marketing há muito tempo, desde o seu surgimento, com a vinda da RD Station, e eu estou então transferindo para você todo o meu conhecimento. Espero que você tenha interesse na nossa formação. Espero então desse outro lado aqui junto comigo, treinando, fazendo a nossa formação, não só de inbound, de todos os nossos cursos juntos. Muito obrigado e até
te aguardo desse lado. Tchau, tchau.